Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. O governo timorense aprovou esta semana a construção do novo hospital militar das FFDTL, financiado por uma doação da República Popular da China. O futuro hospital militar visa reforçar a capacidade nacional de resposta a situações de emergência, catástrofes naturais e crises humanitárias, além de contribuir para a formação de profissionais na área da medicina militar. A saída do encontro semanal com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro Xanana Gusmão, afirmou que o novo hospital será uma solução mais sustentável para o tratamento de doentes. Hoje informei o Presidente que o Conselho de Ministros aceitou a oferta da China para construir um hospital militar junto ao quartel-general das FFDTL, sobretudo para preparar os nossos médicos e evitar que continuemos a enviar tantos doentes para tratamento no estrangeiro. O hospital será construído em Fatuhada Dili, junto ao quartel-general das FFDTL, numa área de cerca de 10.500 metros quadrados. A unidade terá capacidade para 10 camas e 100 camas e incluirá um edifício principal de 8 pisos, além de outras estruturas de apoio destinadas a consultas externas, serviço de urgência, internamento, imagiologia, análises clínicas e cuidados intensivos. O ministro da Defesa, Donaciano do Rosário Gomes, recordou que o memorando de entendimento para a construção do hospital foi assinado a 20 de agosto de 2025, no âmbito das celebrações do 50º aniversário dos Falendiel. As obras deverão estar concluídas antes de 2029, ano em que Timor-Leste assumirá a presidência rotativa da ASEAN. Entre os principais projetos financiados pela China em Timor-Leste destacam-se o Palácio Presidencial Nicolau Lobato, o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o Centro de Convenções de Dili e o Complexo do Ministério da Defesa. Desde a restauração da independência em 2002, a China tem sido um dos principais parceiros de desenvolvimento de Timor-Leste, apoiando o país nas áreas de infraestruturas, saúde, agricultura e desenvolvimento econômico. Na primeira visita oficial de um primeiro-ministro de Singapura a Timor-Leste, Lawrence Wong garantiu que o seu país continuará a apoiar o desenvolvimento timorense. Lawrence Wong concluiu esta sexta-feira uma visita oficial de 2 dias a Timor-Leste. Os dois governos reafirmaram o compromisso de reforçar a cooperação nas áreas de educação, saúde, administração pública e desenvolvimento econômico. Um momento mais marcante aconteceu no Palácio Presidencial, onde José Ramos Horta atribui a Lawrence Wong o grande colar da Ordem de Timor-Leste, a mais alta condecoração do Estado timorense. Antes da cerimônia, o governante singapurense recebeu honras militares e reuniu-se com o Presidente da República. Esta visita a Timor-Leste marca um novo capítulo na cooperação entre os nossos países e coincide com a adesão de Timor-Leste como membro de pleno direito da ASEAN. Singapura orgulha-se de ter apoiado Timor-Leste ao longo deste percurso. Lawrence Wong afirmou que recebe a condecoração com humildade em nome de todos os singapurenses que contribuíram para o desenvolvimento de Timor-Leste. Garantiu ainda que Singapura continuará a apoiar a formação de recursos humanos e a preparação do país para assumir a presidência da ASEAN em 2029. Por sua vez, o Presidente da República, José Ramos Horta, considerou Singapura um parceiro importante desde a restauração da independência, destacando o seu contributo para o reforço da administração pública e para a integração regional. Hoje tive a honra de atribuir ao primeiro-ministro Lawrence Wong o grande colar da Ordem de Timor-Leste. Esta distinção reconhece o seu compromisso com o reforço da amizade entre os nossos dois países. Durante a visita, Lawrence Wong reuniu-se também com o primeiro-ministro Xanana Gusmão,
Os dois líderes analisaram novas áreas de cooperação. A agenda incluiu ainda a inauguração da embaixada residente de Singapura em Dili e o lançamento de uma nova fase do programa e-Stars, destinado à formação de funcionários públicos. Desde 2002, mais de 1.100 funcionários públicos timorenses receberam formação em Singapura. O governo considera que esta cooperação continuará a apoiar o desenvolvimento das instituições e a preparação de Timor-Leste para assumir a presidência da ASEAN em 2029. O ministro dos Transportes e Comunicações, Miguel Mantelo, anunciou que o cabo submarino de fibra óptica deverá entrar em funcionamento até o final de julho. Timor-Leste vai ligar-se às redes internacionais de telecomunicações ainda este mês. O cabo submarino de fibra óptica já concluiu os testes e aguarda apenas o lançamento oficial. O ministro Miguel Mantelo explicou durante uma reunião do Conselho de Ministros que a entrada em funcionamento da infraestrutura dependerá apenas da disponibilidade do primeiro-ministro para presidir a cerimônia oficial de lançamento. A apresentação é Rohan. A infraestrutura estratégica internacional está qualificada para a operação comercial, aguardando apenas o lançamento oficial ao público, previsto para este mês de julho. Mas venhamos fornecer internet. A gestão do sistema ficará a cargo da empresa pública Cabos de Timor-Leste, responsável pela operação, manutenção e administração da infraestrutura. O governo espera que o cabo submarino melhore a qualidade e a fiabilidade das comunicações, reforce a cibersegurança e impulsione a economia digital no país. O deputado da Fretilin, José da Cruz, alertou esta semana para a situação dos cidadãos timorenses em Portugal com passaportes caducados. O deputado lamentou ainda a falta de resposta por parte dos serviços diplomáticos, apesar das sucessivas tentativas de contacto por parte dos cidadãos. José da Cruz apelou ao ministro da Justiça para que coordenasse com as entidades competentes a resolução desta situação. Esta situação é motivo de grande preocupação para os cidadãos timorenses, pois o governo português está atualmente a realizar uma inspeção muito rigorosa de todos os imigrantes. Por que razão o nosso embaixador em Portugal não forneceu informações claras para que estes possam renovar os seus passaportes? Os cidadãos exigem que o ministro da Justiça resolva esta questão o mais rapidamente possível. Para o acesso ao documento NEBEMA que representa o Estado de Cidadania. O vice-ministro dos Assuntos Parlamentares, Adérito Hugo, considerou a questão importante e garantiu que será encaminhada com urgência para os Ministérios da Justiça e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Com a preocupação estudantes timorenses, trabalhadores timorenses em Lisboa. Esta preocupação é muito importante e o Ministério competente deve responder-lhe. Vou encaminhá-la diretamente para o Ministro da Justiça e também para o MANEC, pois isto não é culpa dos cidadãos, mas sim do governo. Esta situação precisa de ser resolvida para que os nossos cidadãos possam ganhar a vida num ambiente que não prejudique ninguém. O Ministério até for resposta para o senhor deputado em observação. Segundo a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, a comunidade timorense em Portugal ascendia a cerca de 1.500 pessoas em 2024, incluindo trabalhadores e estudantes. Timor-Leste está a preparar um pacote legislativo para combater os crimes cibernéticos e regular o ciberespaço. O projeto legislativo preparado pelos ministérios competentes já se encontra em discussão na presidência do Conselho de Ministros. O novo pacote inclui alterações ao Código Penal, a criação de uma lei de proteção de dados, a revisão do regime das infrações administrativas e a futura lei cibernética. O presidente da Comissão A do Parlamento Nacional, deputado Natalino dos Santos, afirmou que os trabalhos preparatórios já estão em curso. A atividade plano anual Comissão A. Neste momento, a Comissão A está a proceder a ajustamentos nas alterações ao Código Penal. Depois, iremos debater a regulamentação das infrações administrativas e, posteriormente, a Lei de Proteção de Dados. Só depois debateremos a Lei Cibernética, que é atualmente motivo de preocupação para toda a sociedade. Sistema
lei cybercrime. O vice-ministro dos Assuntos Parlamentares, Adérito Hugo, destacou a importância da futura legislação para responder ao crescimento das comunicações digitais. A lei sobre o ciberespaço é extremamente importante para responder à dinâmica do desenvolvimento das comunicações digitais que tem avançado a passos largos. Isto tem impacto na privacidade pessoal, bem como no uso irresponsável de plataformas digitais para ataques e insultos. A Comissão A prevê organizar um seminário nacional com especialistas em direito cibernético para aprofundar o debate antes da realização de uma audiência pública. A futura lei cibernética visa prevenir e combater os crimes cometidos através de meios digitais, reforçando igualmente a proteção dos dados pessoais e da identidade digital dos cidadãos. O Brasil instalou um hospital de campanha na Venezuela para prestar assistência às vítimas do sismo que atingiram o país. A Marinha do Brasil montou um hospital de campanha em Macuto, no estado de La Guaira, a região mais afetada pelos sismos gêmeos. A missão integra 99 militares, entre os quais 41 profissionais de saúde. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo chefe da missão brasileira. Então a Marinha do Brasil, ela embarcou. A Marinha do Brasil chegou a bordo de 2 voos da Força Aérea Brasileira com 99 militares, entre eles 41 profissionais de saúde e 58 fuzileiros navais que prestam apoio logístico à operação do hospital de campanha. O Brasil foi o primeiro país a chegar à Venezuela com um hospital de campanha transportado por aviões de Força Aérea. Foi o primeiro hospital de campanha a chegar à Venezuela. O hospital de campanha permitirá prestar assistência direta às vítimas, tanto em situações de emergência médica como em casos que exijam internamento. Aqui estamos a trabalhar com um hospital de campanha que tem um bloco operatório para cirurgias de urgência e casos de trauma de baixa e média complexidade. Tem também uma unidade de cuidado intensivo com 4 camas. Temos ainda capacidade para internar até 24 pessoas. Além disso, temos capacidade de internação. O hospital permanecerá instalado durante 15 dias, podendo este prazo ser prolongado caso a situação o exija. O ministro da Defesa do Brasil deslocou-se à Venezuela para reforçar os esforços de ajuda humanitária às vítimas dos terremotos. O ministro da Defesa brasileiro, José Múcio, reuniu-se na terça-feira com a presidente interna da Venezuela, Delcy Rodrigues, e outras autoridades em Caracas. O objetivo da visita foi reforçar o apoio ao país, recentemente atingido por 2 sismos que provocaram mais de 2.500 mortes e causaram danos generalizados. Há uma cadeia de solidariedade muito grande no Brasil, muitas pessoas estão me telefonando. Eu falei aqui com o ministro da Defesa, o general Gonzalez, que nós vamos ter um encontro de todos os secretários de defesa da América em Cusco na próxima semana, e lá é um grande momento para nós incentivarmos uma cadeia de solidariedade de todos os países da América, do continente americano aqui para a Venezuela. Mas isso precisa ter ordem, até no peito do que vai ser pedido para que não haja superposição de ajuda. A visita inclui ainda reuniões sobre as prioridades das operações de busca, resgate e assistência às populações afetadas. Segundo a Agência Nacional de Mídia do Brasil, além da doação de purificadores de água ao governo venezuelano, José Múcio confirmou a chegada do 5º voo humanitário enviado pelo Brasil. O Mercosul iniciou negociações com o Japão para um acordo de parceria econômica. O Bloco Sul-Americano anunciou esta quarta-feira o início das negociações durante a Cimeira de Líderes em Assunção, no Paraguai. O acordo deverá criar uma área de comércio livre que abrange quase 400 milhões de pessoas, com um PIB combinado superior a 7 bilhões de dólares. O impulso para novas parcerias surge num momento em que os países procuram diversificar as suas relações econômicas na sequência das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Nesta cúpula, daremos mais um passo ao lançar
as negociações de uma parceria econômica com o Japão. Em breve, queremos fazer o mesmo com a China e seguir nos aproximando dos mercados mais dinâmicos do planeta. O presidente brasileiro Lula da Silva e a primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi já tinham discutido o início das negociações durante uma reunião bilateral realizada à margem da cimeira do G7 no início de junho. Os membros do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai anunciaram formalmente o início das negociações durante a cimeira, que assinalou a transferência da presidência pro tempore do Bloco do Paraguai para o Uruguai. Continuaremos também a fazer avançar a agenda de integração internacional do Mercosul. Nos próximos meses, trabalharemos para concluir as negociações com o Canadá, com os Emirados Árabes Unidos. Promoveremos os progressos com a Índia e o Vietnã e estou confiante de que dentro de alguns meses avançaremos para um envolvimento mais forte com o Japão. Creo que en muy pocos meses hace un encuentro cada vez más firme con el Japón. O Bloco Sul-Americano assinou um acordo de comércio livre com a União Europeia em janeiro deste ano, após 25 anos de negociações, que entrou provisoriamente em vigor a 1 de maio. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura apelou esta semana a uma ação imediata para proteger os agricultores e as comunidades rurais dos potenciais impactos do El Niño. A oficial sênior de emergência e reabilitação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura afirmou que as comunidades dependentes da agricultura são as mais vulneráveis, uma vez que as alterações climáticas afetam a produção agrícola e os meios de subsistência. Dizemos que o El Niño é um fenômeno natural, mas pode causar eventos climáticos extremos que afetam a agricultura e a segurança alimentar, porque estas atividades dependem do clima. Por isso, existe a preocupação de que este fenômeno cause uma grande crise alimentar no final deste ano e no início de 2027, um ano cujos efeitos tendem a ser avassaladores. A responsável da FAO sublinhou que, embora o El Niño seja um fenômeno preocupante, os seus efeitos podem ser antecipados com base nos padrões climáticos conhecidos. Isto permite que os governos e as organizações adotem medidas preventivas e se preparem com antecedência. Embora o El Niño seja muito preocupante, os seus efeitos são previsíveis com base nos padrões climáticos existentes. Isto permite que os governos e as organizações se preparem com a tendência. Por exemplo, em caso de verões longos, podem ser utilizadas sementes mais resistentes, o sistema de irrigação pode ser melhorado e a água e o feno podem ser garantidos. Em caso de inundações, podemos reforçar as margens dos rios e trabalhar na evacuação de pessoas e animais de áreas de risco. O El Niño, fenômeno que ocorre periodicamente no Pacífico Equatorial, pode alterar os padrões climáticos em todo o mundo e é acompanhado de perto devido ao seu impacto nas colheitas, no abastecimento de água e nos preços dos alimentos. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.